Bom dia, meu nome é Ruth, PCNP de Biologia. Nós temos também a Magna, PCNP de Ciências da Natureza, e que também responde interinamente por Física. E nós estamos iniciando aqui mais uma TPC. A pauta do dia, ela está aí sintética, que é uma sensibilização, depois nós vamos ler os objetivos, né? E tudo mais. Então, nós temos lá, eu vou fechar a minha parte aqui, porque senão eu não consigo ler. A sensibilização, nós depois vamos ler os objetivos, que são lá, nós vamos apresentar para vocês novamente, fazer um passeio, né, Lu? E nos sites para o apoio do trabalho do professor. Vamos revisitar roteiros de estudos, vamos ter momento de reflexão coletiva, espero bastante participação, não só em momentos pontuais, mas durante toda a nossa apresentação, a nossa fala. Vocês peçam a palavra, vocês compartilhem aí no chat, que a gente troca ideias aqui, que sempre é muito bom e deixa a TPC mais leve e mais fluida, tá? E lembrando que no final nós temos lá o formulário de presença, e eu voltei a incluir lá uma questão sobre as ideias, sugestões de temas para o futuro. Esperamos poder, pelo menos, volte e meia, conseguir contemplar algum tema que vocês estão sugerindo, diferente do que foi o ano passado, que a gente não conseguiu por conta das demandas que vinham, não é mesmo? E a gente acabava tendo que fazer outras coisas e a gente sempre se sentiu, não pense que nós não levamos em conta, nós ficávamos sempre bem chateados de não poder contemplar aquilo que o professor havia pedido, né? Outra coisa que eu ia falar, também nós temos uma coisa diferente que nós temos agora, participação de alguns professores de alguns municípios, das escolas municipais, se não me engano, de Álvares Machado, de Martinópolis, né? As escolas, os EMEIFs, né? Sejam bem-vindos, espero que a nossa TPC seja também de bom proveito para todos vocês. Na escola, lá em Machado, acho que são 3 escolas, acho que são 3 escolas. Né? Ciência da Natureza, 2. E em Martinópolis também, acho que tem 2 escolas. Então é isso, gente. Todos aí sejam bem-vindos. Tomara que a gente consiga prosseguir sem maiores atribulações. Então, se por um acaso a apresentação cair aí, vocês não fiquem desesperados, porque caiu mesmo. Não teve que sair e voltar, tá bom? Mas, como sempre, nós começamos com um momento de reflexão. Eu vou desligar aqui a minha câmera, porque fica ruim para eu trabalhar com a câmera aberta, tá? Cadê o PPT? Tá. Então, olha, vamos começar a refletir. Ó. Para isso existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. É uma frase de Rubens Alves, né? E eu quero saber, escutar de vocês, o que vocês sentem, qual é a percepção que vocês têm dessa frase, o que a que remete, né? Alguém quer participar, falar alguma coisa? Você consegue ver o chat, Ruth? Eu vou tentar. Porque se eu estou apresentando, eu não consigo ver. Tá, eu vou ver aqui. Então, o pessoal se manifesta, então, pelo áudio mesmo, né? Abre o microfone. Eu só vou falar aqui uma coisa sobre a Elaine Nespolo, falou que definitivamente por física, nós precisamos de um PCNP, né? Que a Magna não pode pegar 2 disciplinas como responsável efetiva. Ela é designada na disciplina de Ciências da Natureza.
ela responde física, mas não assim, definitivamente, né? Infelizmente, nós não conseguimos abrir a vaga para PCNP de física, tá? A Daniela está falando que me remete à curiosidade, que é a principal força que move a ciência. Isso, né? Se nós não fôssemos curiosos, né, Daniela, a ciência ficaria em estado vegetativo, né, de uma maneira bem simplória de dizer, né? É a curiosidade que fez com que o homem descobrisse as coisas, né? Que fosse atrás, que fosse buscar as respostas. Quem mais participar? Que alguém quer falar? Pode abrir aí o... Eu percebi ali, depois eu comentei até com a Luciane, quando eu que puxei procurei essa pergunta, essa sensibilização, aliás, e ela me remete a outra coisa também, a uma coisa que nós já falamos aqui. Nossa TPC passada, né, Ruth, era aquela tirinha da Mafalda que o pai, né, fala, não spoiler, né, no final e tal. Então você ia fazer um link com essa frase aqui do Rubem Alves. Porque, né, na verdade, o pai dá a resposta, né, para ela, né? A gente estava na TPC agora do Centro de Mídias e estava falando a importância da escola, né? Não só para o aprendizado secular, né, disciplinar, as matérias, mas para o mundo. Então, acho que casou bem essa frase do Rubem Alves com a nossa ATP que nós tivemos agora no Centro de Mídia. A escola faz a criança olhar, viver melhor, né, se sociabilizar no mundo melhor, né? É a escola que forma, que ajuda na formação, junto com a família em relação ao psicológico, ao mundo, as perguntas, respostas, que vai acontecendo no dia a dia, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa formação agora do Centro de Mídia. Eu acho que muito bacana isso, muito pertinente, parabéns. E agora está tendo uma nova mudança, né? Antigamente o professor era o detentor do saber ali e pronto, né? Agora está Gente, tendo... acho que o meu computador está para abrir. Nossa, desde as 8. Bem que Denilson falou. Bem rápido. Bem que Denilson falou, hein, Denilson? Ó, foram 2 horas e meia, né? Que ele está aqui rodando. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre falo assim, indo atrás das perguntas, né, que a gente acha as respostas, né? Se você dá as respostas para os alunos, eles não irão atrás de formular perguntas, né? E eu sempre ia perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, que a gente vai atrás das respostas. E é a curiosidade. O aluno protagonista, né, Ruth? Isso, eu já comentei aqui com vocês que eu tinha uma aluna no ensino fundamental e a gente estava estudando sobre as fases da Lua. E ela me disse, quando eu mostrei que a Lua mudava, que tinha fases, ela falou, mas eu nunca vi isso. Eu falei assim, mas você nunca olhou para o céu para ver o formato da Lua? Isso que eu não me lembrei, acho que é a 8ª série, que a gente trabalhava no currículo paulista, que a gente trabalhava 7ª e 8ª série, né? Quer dizer, não é uma criancinha, né? Já é um adolescente. E ela nunca havia percebido que a Lua tinha outras caras que não redonda. Né? Então, eu falo assim, umas coisas tão simples que a pessoa, o que é isso? É a falta de olhar o entorno, né? Da curiosidade de descobrir as coisas. É aquilo que hoje em dia o aluno só fica de cabeça baixa, né? Cabeça baixa olhando um celular. Mais alguma coisa? Né? Para que eles... Tem alguma coisa no chat. Isso, a Isabel disse, as perguntas nos remetem a conhecimentos significativos e pertinentes.
Mais alguém? Nós estamos esperando um pouquinho. A Magna não deu sinal de vida ainda também, Lu? Não, vamos continuar sem ela. Não, né? Prosseguir. Tem mais alguma contribuição? Podemos conseguir continuar. Eu vou sair daqui, Lu. Pode continuar, então. E voltar aqui. Oi, alguém mais? Ô, Lu, nós estamos com 92 pessoas participando, né? Muito bom, já aumentou um pouquinho. É que também a última TPC teve a TPC de tecnologia, né? Por isso que dividiu um pouquinho também. Mas a gente pede sempre que possível que assistam mesmo ao vivo para poder ter essa interação e ser mais interessante, né? Bom, então vamos continuando aqui. Nossos objetivos de hoje é apoiar e subsidiar o trabalho dos professores no desenvolvimento das aulas híbridas, tendo em vista o contexto atual, a fim de oportunizar e continuidade da aprendizagem dos estudantes sempre. Apresentar as funcionalidades presentes no aplicativo Centro de Mídias, é o que a Ruth falou, que nós vamos fazer um passeio aí nos sites, né? Pelo CMSP, na EFAP, também da Diretoria de Ensino, nosso blog, tá? E orientar os professores na elaboração dos roteiros de estudo, considerando o período do ensino híbrido. Então, nós estamos, né, nesse processo de volta, não volta, então vamos recapitular esse roteiro que nós já trabalhamos no ano passado, mas ainda tem algumas dúvidas, então é importante a gente revisitá-lo, tá? As habilidades essenciais que foram estabelecidas pela SEDUC, qual a importância disso, qual o objetivo, né? Então, a SEDUC realizou uma seleção de quais seriam as habilidades essenciais para serem trabalhadas no ano de 2021. Aprender aquilo que é essencial para que o estudante consiga seguir sua trajetória para a série ano seguinte. Nesse processo, foram selecionadas habilidades de anos séries anteriores que precisam ser revisitadas para serem consolidadas e habilidades do ano série corrente para o estudante avançar em seu percurso educacional. Então, nas habilidades essenciais, às vezes vocês vão observar que tem habilidades de ano anterior ou de bimestre anterior, né? Então, aqui está a explicação, porque como o ano passado também estávamos na pandemia, tiveram algumas habilidades que não foram desenvolvidas, né? Os alunos não conseguiram alcançar o desenvolvimento, então, por isso que ela é retomada, tá? A matriz de habilidades essenciais orienta o planejamento das aulas pelo professor, a produção do material didático e as aulas pelo Centro de Mídias. Norteia as avaliações diagnósticas produzidas pela SEDUC e a frente de formação, dando coesão e coerência para as ações. Então, esse foi o pensamento, né, da nossa Secretaria da Educação, porém, professores e escolas têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento de seus estudantes, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Então, às vezes, tem alguma habilidade de ano anterior que você, com o seu aluno, com a sua sala, detectou que eles conseguiram desenvolver, que eles estão à frente, então pode dar continuidade. E aí vão fazendo essas adaptações. Ok? Bom, e aqui começamos nosso passeio, né? Materiais de apoio. O que nós temos aqui? Currículo em ação, que começa desde o ensino fundamental e vai até a primeira série do ensino médio. E aí, segunda e terceira série do ensino médio é o São Paulo Faz Escola. Nós colocamos aqui o link, né, já para facilitar. Deixa eu só ver se tem alguém para permitir que tem. Então, quando a gente clica nesse link, nós já entramos aqui nos materiais de apoio do Currículo Paulista. Já está aparecendo para vocês isso? Ruth, está aparecendo isso? Currículo Paulista? Sim, está aparecendo. Sim, está aparecendo. Ok. Então, aqui, ó, no Currículo Paulista, nós temos materiais de apoio, tá? Materiais. Temos aqui educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Então, aparecem aqui as habilidades essenciais deste ano, de todos os componentes. Aqui tem ensino médio, porque eu selecionei lá, mas a gente consegue mudar, tá? Para o fundamental, para os anos iniciais.
Aqui nós temos as habilidades do currículo paulista, né, já nas áreas aí, de acordo com o novo ensino médio, os cadernos do aluno, então nós temos aqui, ó, o currículo em ação, que é a primeira série, e o São Paulo faz escola, segunda e terceira, que será substituído pelo currículo em ação até 2023, né, como o nosso novo ensino médio está entrando agora, começando, com a primeira série e sucessivamente, então até 2023 será tudo currículo em ação, ok? Então, esse aqui são os materiais de apoio da EFAP. Nós temos também, queremos divulgar e fazer uma propagandinha aqui, o nosso site da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, que é bem bacana, que vocês acessem sempre, né? Tem aqui sempre as notícias, atribuição de aula, né? Sempre o que está de novo aí, concurso de remoção, etc. Ok? Então, esse é o site da diretoria nossa, que tem sempre as novidades aqui. E aqui no cantinho direito, nós temos o nosso blog da diretoria, também do núcleo pedagógico ali, que são as notícias, novidades também, a gente sempre publica aqui, inclusive escolas que queiram divulgar algum trabalho que acham interessante, que aconteceu na sua escola, transforma isso em notícia, passa para o seu PCNP e a gente publica aqui, ok? Aqui também estão os formulários de presença da nossa TPC. Então, hoje, quem não conseguir até o final da TPC, preencher o formulário de presença, lembrando que ela fica aberta até amanhã, ao meio-dia, então vocês podem entrar aqui no site do núcleo, ó, nós temos aqui o formulário, o link, temos o QR Code, ok? Também temos aqui no nosso blog, essa TPC, todas as ATPCs DE ficam disponíveis. Então, elas ficam disponíveis aqui, ó, materiais, você consegue ver do lado direito, ó, materiais de ATPC disponibilizados pelo Núcleo Pedagógico de 2021. Então, aqui nós temos não só de ciências da natureza, mas como todas as áreas. Ciências humanas, linguagem, de tecnologia, né, se alguém perdeu alguma, pode voltar lá, matemática, alguém que dê aula também de matemática, né, outro componente, pode assistir, pode ver. Para assistir, depois a gente disponibiliza no YouTube, no canal DRPP, ok? Aqui são os PPTs que vocês terão acesso. Então, aqui na área, ó, esses são os PPTs das ATPCs que nós já tivemos esse ano. Então, foi dia 1/4, 4/3, 18/2, e essa de hoje, que nós vamos disponibilizar assim que termina a nossa TPC. Ok? Hoje também, como eu disse, que nós vamos revisitar roteiros de estudo, né? Espera só um pouquinho, então. O ano passado, nós trabalhamos também na íntegra sobre roteiros de estudo. Então, descendo aqui, materiais de ATPC disponibilizados pelo Núcleo Pedagógico de 2020. Continua aqui, quem quiser também rever alguma coisa, ó, Ciência da Natureza. Nós trabalhamos sobre roteiro de estudo no dia 12 de novembro. Não está abrindo aqui agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo abrir. Gente, estava muito bom para ser verdade, né? Não abriu. Mas, enfim, tá? Em relação ao ano passado, está aqui nessa pastinha, na data de 12 de novembro, ok? E aí temos, né, todas as informações necessárias aí para o nosso trabalho pedagógico, materiais do Conviva, materiais do currículo, tá? Temos da educação especial, aqui em cima também, ó, tá mais facilitado, né? Rede do Saber, Grêmio Estudantil e assim por diante, ok? Gente, surgindo dúvidas, se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, pode ir falando, tá bom? Porque senão eu engato uma
terceira aqui e vou, né? Sem parar. E você vai um pouco sozinha, né, Lu? Porque a Mari não voltou ainda, tá? Entra em contato com ela aí, Ruth, ver se ela consegue. Qualquer coisa, fala para ela entrar pelo celular e aí na hora do roteiro faz igual você. Eu vou transmitindo aqui e ela vai explicando. Tá? Eu mandei mensagem, mas ela também não visualizou ainda. Fala para ela entrar pelo celular. Não sei se caiu a internet dela, alguma coisa. Mas vamos continuando. Pode ir, Lu. Tá. Aí, então, agora, outro site que nós temos também é do Centro de Mídias, né? Deixa eu aumentar aqui para todos enxergarem melhor. Então, o que acontece no Centro de Mídias? Nós temos lá uma aula por ano série por semana de cada componente, com duração de 30 minutos. Por isso que nós pedimos que os professores façam sempre um complemento dessa aula, que lá é só uma introdução mesmo, um recorte bem simplificado. E aí é o professor que vai dar esse complemento, tá? Trabalhando sempre alinhado com o Centro de Mídias, que lá eles também trabalham aquele nosso material de apoio, né? Que é o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola. Os estudantes devem assistir a todas as aulas do Centro de Mídia e realizar todas as atividades propostas, porque a frequência dos alunos, ela está relacionada com a realização dessas atividades, que ficam sempre disponíveis até o final do bimestre. Então, mesmo que ele não respondeu no mesmo dia que ele assistiu à aula, ele pode responder, né, realizar essas atividades até o final do bimestre. Então, o professor tem que estar sempre relembrando os alunos. Pessoal, e aí, como é que estão as atividades do Centro de Mídias? Estão realizando? O professor tem esse controle, né, ele recebe todo esse controle aí, de quem está realizando ou não, quem começou e não finalizou, tá? Então, mesmo quando tiver no híbrido, né, os 35% no remoto e presencial, então os alunos também têm que continuar realizando as atividades do Centro de Mídias, tá? Estudantes que não tiverem acesso ao aplicativo, então vamos supor o aluno ele não tem celular, não tem computador, não tem como fazer, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar essas aulas pela televisão, tá? Ou se quiser um agendamento e a escola tiver esse agendamento, essa organização, ele pode ir até a escola, na sala de informática, se a escola tiver disponível, e um agendamento, seguindo todos os protocolos, que o aluno vá realizar essas atividades lá, ok? As habilidades são disponibilizadas com antecedência no site do Centro de Mídias, para que o professor consiga fazer o seu planejamento, né, com antecedência. Ele vai ver qual é a habilidade que vai ser trabalhada na próxima aula no Centro de Mídia, para que ele já se prepare e consiga fazer essa relação, tá? Então, as habilidades trabalhadas no Centro de Mídia são apenas um recorte, como eu já havia falado, né? Por isso que precisa do complemento do professor, ok? Clicando nesse link que nós deixamos aqui já, então nós entramos aqui no Centro de Mídias, ok? E nós temos aqui, ó, os materiais, né, programação dos alunos, eu coloquei aqui. Então, nós vamos ter, eu já até coloquei da semana seguinte, ó, coloquei de 19 a 23, que é a semana que vem, vou colocar aqui do ensino médio, vou puxar uma farinha para o meu lado, lógico, né? Vou colocar química, mas vocês têm a opção de escolher, tá? Todas as séries, ou só a série que você dá aula e quer, né? Então, aí, escolhe a disciplina, e ele já vai me trazer aqui, ó. As aulas de química acontecem na segunda-feira. Então, aqui, ó, na primeira série, às 16h30, tanto na TV como no aplicativo. É o mesmo horário, ok? Para a segunda série, também, tanto na TV como no aplicativo, às 18 horas. E para a terceira série, na TV e no aplicativo, às 18h30.
Se você clicar aqui, ó, no seu componente ali, ele já vai dar, ó. Então, o que vai acontecer segunda-feira que vem? Qual habilidade será trabalhada no Centro de Mídia segunda que vem? Ó, analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos, de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia, de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas. Não tá vendo? Aqui o professor já tem esse acesso. Magna, já vi que você voltou, tá? Já já eu passo para você. Na terça-feira, aqui são as reprises. Então, se o aluno não conseguiu assistir aqui, ele tem acesso, ele pode assistir a reprise ali. Ok? Então, isso é o que nós conseguimos ver, né, com antecedência. Se o professor tiver interesse de assistir essa aula, então ele vai ali no repositório, aí não tem como assistir com antecedência, né? Eles disponibilizam aqui apenas as aulas que já aconteceram. Então, vamos colocar, por exemplo, a química que aconteceu essa semana, né? Dia 12, segunda-feira. Ok? Aqui aconteceu. Mas não tá indo, gente. O que acontece? O negócio de jogar lá no chão, ó. Eu não estou te ouvindo, Lu. A Edilaine, ela está com o fone aberto ali. Agora fechou. Obrigada, Edilaine. Eu não estou te ouvindo. Ué, mas aqui tá tudo normal, não mudou nada. Bom, e aí, pessoal, selecionando aqui, ele vai direcionar para as aulas que já aconteceram, tá? E aí vocês conseguem não só assistir a aula, tem disponível no YouTube também, como vocês conseguem baixar, já sei o que eu fiz, como vocês conseguem baixar o PPT, então, das aulas que já aconteceram, certo? Também é interessante. O professor não é obrigado a assistir essas aulas aqui, agora consegui, ó. Então, segunda-feira, aqui estão as aulas da primeira, segunda e terceira série. Então, se você colocar o play aqui, ó, então aqui você consegue assistir a aula, tá, que ocorreu, e aqui a gente consegue baixar o PPT. Que bom. Consegui mostrar o que eu queria. Certo? Aqui nós colocamos já os horários, as séries que acontecem das aulas do Centro de Mídias e na TV, Educação. Então, olha lá, de ciências, deixa eu aumentar. Ciências, sexto ano, é lá 8 horas da manhã, o sétimo ano às 9h30, o oitavo ano às 11h, e o nono ano às 2h30 da tarde. Biologia aqui, segunda, física na terça, química na segunda também, tá? Como eu falei, fica disponível lá no nosso blog, esse PPT, então se alguém quiser depois baixar, salvar, só consultar, está ali disponível para vocês, tá? E agora, então, Magna, você está aí, né? Vou passar a palavra para você. Revisitar o nosso roteiro de estudo. Eu vou parar aqui de apresentar minha tela agora e para passar para minha colega. Seja bem-vinda, Magna. Obrigada, Lu. Bem, pessoal, como a Lu colocou, né, ela deu todo o trajeto do que está ocorrendo no Centro de Mídia,
que, assim, vocês têm total acesso e tal. Aí, hoje, o que está acontecendo atualmente? Vamos lá. Duas coisas. Primeira coisa, nós, PCNPs da Diretoria de Ensino, nós estamos entrando em contato com seus PCs e pedindo um roteiro de aula, tá? Esse roteiro não é de um professor específico, não é de uma série específica, só tem que ser da disciplina específica do PCNP. Por exemplo, eu ligo lá, eu vou dar o exemplo da escola Hugo Miele. Desculpa, espero que tenha alguém do Hugo Miele aí. Eu liguei para a PC Lívia, pedi um roteiro. Ela pegou um roteiro de um professor, que eu sou de ciência, pegou um roteiro do professor de ciência, de uma série que ela achou conveniente e enviou para mim. Eu vou olhar esse roteiro e ver o que eu posso, não só eu, como todos os PCNPs, colaborar com você, porque eu sei que nós estamos num momento difícil, né? Então, assim, fazer um roteiro, tanto para aluno conectado como desconectado, e até, às vezes, o conectado, ele tem encontrado dificuldade, né? E também, o que a gente percebe? O currículo em ação, ele não foi escrito para esse momento, porque ninguém imaginava que tudo isso ia acontecer e nem queria demorar tanto tempo. Então, assim, às vezes, o que acontece? O professor, ele pede para o aluno resolver página 10, página 20, mas, às vezes, aquela página fala assim, ó, vou pegar o de ciência, assista ao vídeo tal. Quer dizer, para o aluno conectado, ele pode até abrir o vídeo, assistir, mas ele pode não entender. Porque se isso ocorresse numa sala de aula, o professor estaria lá, iria fazendo as orientações possíveis e o aluno poderia estar perguntando. Então, assim, seria mais cômodo tanto para o professor quanto para o aluno. Vamos lembrar que ele está na casa dele e nem sempre os pais conseguem estar presente no momento que ele está estudando. O aluno desconectado fica ainda mais difícil, porque se ele é desconectado, ele não tem como abrir esse vídeo. Então, se o caderno vier com perguntas em relação ao vídeo, o aluno não vai responder, quer dizer, o aprendizado dele fica com falha. Portanto, hoje, o que nós vamos conversar com vocês? Foi colocado aqui o mínimo que deve conter um roteiro de estudo, né? Os roteiros que eu analisei até agora, eles estão contendo esses objetos de estudos. A identificação da escola, temporalidade, o objetivo da aprendizagem, o recurso e o acompanhamento, que seria a avaliação da aprendizagem. Com isso, eu montei um roteiro de ciências, tá? Para que possamos conversar sobre ele. Eu não vou dizer que o meu roteiro é a chave para todas as soluções. Eu, junto com a Lu e a Ruth, pegamos um objeto de conhecimento, nós montamos um roteiro para que possamos, o que é muito importante, ouvir vocês, né, e saber se é possível esse roteiro que nós estamos dando como sugestão. Alguma pergunta até aí? Pessoal? Aqui no chat, não. Lu? Aqui no chat, não. Enquanto você abre aí... Está me ouvindo legal? Sim, sim. Deixa eu só responder aqui para a Dani, que ela fala sobre a AP de Ciência da Natureza, né? A Ruth respondeu aqui, e realmente, Dani, foi uma novidade para nós também, tá? Então, nós ainda não nos inteiramos certinho sobre isso, mas provavelmente logo faremos orientações sobre isso também, ok? Lu, o que eu sei da AP de Ciência, nós não temos acesso à AP de Ciência.
Quem só tem acesso é o aluno. A hora que ele começa a abrir, porque nós temos a AP de português, matemática, ciência da natureza e humanas. A avaliação em si, quem só tem acesso é o aluno, e quando ele abre, ele tem 48 horas para responder. Né? Então, assim, tem até um tempo estimado. Então, no momento, eu sinceramente não posso colocar para vocês que eu sei quais as questões, o que está sendo pedido. Gostaria de poder, só que se acaso a gente conseguir abrir, talvez a gente tire o direito do aluno em questão de tempo, tá? Mas eu creio sim que, de repente, vamos esperar mais um pouquinho. Se nós tivermos acesso à prova, alguma coisa, nós vamos tentar entrar em contato com os PCs de vocês e enviar todas as informações possíveis. Tudo bem? Às vezes, talvez, quem sabe, na próxima TPC também, né? Se já tivermos alguma formação sobre isso, a gente já aborda também. Tá? Sim. Então, vamos lá para o roteiro, pessoal. Como vocês podem perceber, nós temos, colocamos o nome aqui de Maria Cristina, é um nome fictício, mas se tiver alguma Maria Cristina entre nós aí, né? Obrigada, né? Então, mas assim, é fictício, né? O que não é fictício é o objeto de conhecimento. Então, aqui nós temos o nome da professora, o componente, a turma série, eu coloquei 9º ano, nós colocamos, a semana de 1º a 9 de abril, aula de 30 minutos. Número de aula previstas, 3. E já colocou o prazo de envio da atividade. Tá? Então, esse aqui é um roteiro que ele contém atividade. Certo? E nós colocamos aqui, que aqui, no caso, seria o pós-recesso. Então, assim, o que é interessante? Vocês, quando estão na sala de aula, vocês falam bom dia, perguntam, oi, pessoal, tudo bem, tal. Então, vocês conversam com os alunos, porque isso faz muito bem para todos, né? Quem está presente, quem está ouvindo. Então, assim, é interessante Magna, que... Oi. Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? É o Márcio. Fala, Márcio. Ali você colocou data de entrega, né? Isso. E as escolas aqui, pelo menos uma da que eu trabalho, um dia eu coloquei data de entrega, eu quase fui crucificado, entendeu? Por Aí, quê, Márcio? Porque diz que eu não posso pôr uma data de entrega porque o aluno não tem, como tem aluno que tem várias dificuldades de conexão, essas coisas, tem que manter aberto para o aluno entregar quando ele fizer. Aí a gente chega que nem na situação de agora, final de bimestre, ontem eu fui na escola para pegar assim, como que eu ia fazer a digitação dessa escola, né, das presenças. Olha, não é para fazer ainda, porque a gente não sabe, não veio nenhuma instrução para a gente, que é para deixar em aberto, tudo é para deixar em aberto. Então, quando a gente pede uma atividade aqui, entendeu? A gente não pode colocar quando que é para devolver. Aí o que eu tenho que fazer? Eu dou uma semana para receber todas as atividades de uma vez das 20 salas, entendeu? Aqui a gente não pode dar uma data de entrega de atividade. Caso, né? Não, mas tudo bem, Márcio, porque aí... Espera um pouquinho, Lu. Depois eu complemento, então. Depende da escola, depende de como a escola está lidando com essa situação. Como eu coloquei, esse primeiro tópico aqui é tudo fictício, né? O nome da professora, o prazo, tal. Então, aqui, mas só para finalizar, se eu colocar um prazo de entrega, eu posso ser punido por isso? Tem alguma lei, alguma coisa que, tipo assim, o professor colocar a regra para o aluno, que o pai pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Porque eu não entendi qual que é a colocação da escola até então, entendeu? Olha, Márcio, o que eu sei é assim, tudo depende da gestão da escola, de como ela está lidando com esse fato, tá? Então, essa questão de punição ou não, isso é de escola para escola. A escola, ela tem a liberdade de determinar
certas situações. E eu creio que uma delas é essa questão de prazo, né? E vamos e convenhamos, né? Essa questão de prazo também está bem complicada, não só para nós, professores, como para os alunos desconectados. Concorda comigo? Não, por um lado eu concordo, mas para uma pessoa que tem 20 salas, 800 alunos, data eu sei é que é complicado, excelente, entendeu? Olha, e nós temos um comunicado, inclusive, é importante colocar a data assim, Márcio. Isso não significa que você não vai receber essa atividade depois. Como a escola falou, os alunos podem ter problemas, podem, né, querer entregar depois, tudo bem, você pode até receber, que é um combinado da escola, porém é importante sim colocar o prazo da atividade, mesmo porque nesse comunicado eles pedem para que essas atividades sejam semanais para os conectados e quinzenais para os desconectados. E até para o aluno também ter um controle. Então, ele sabe que nessa semana ele tem que realizar tais e tais atividades. Se a gente deixar muito aberto, você sabe que o aluno sempre deixa para depois mesmo. Então, fala com a sua escola que você vai colocar, sim, a data, porém, você até pode receber depois, né? Não significa que está ali aquela data e você não vai receber mais. Mas é importante, sim, coloque essa data, mesmo porque nós temos um comunicado com essa orientação. E também para o norte para o aluno, senão ele fica perdido. Eu posso entregar depois e vai passando, quando vê, acabou o bimestre, ele tem trocentas mil atividades para entregar e não vai conseguir realizar. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês, enviar esse comunicado para a escola, porque eu sei que a escola tem uma certa autonomia para determinadas coisas, mas essa certa autonomia não pode beneficiar, entendeu, uma parte da escola e a outra não. Por quê? Porque como professor, eu entrego tudo em dia, tudo certinho, e eu preciso da data, porque são 800 e-mails mais ou menos que eu recebo para depois fazer a divisão de sala, colocar nota, que nem esse final de semana não vai existir para mim, eu vou ter que fazer tudo isso, porque eu não posso pôr uma data. Né? Então, agora você imagina também os alunos recebendo do ensino médio, fundamental, tem 8, 12 componentes, também recebem muito, então eles têm que ter uma data para até se basear qual é a temporalidade que ele tem que fazer. Isso, a partir do momento... já tem esse comunicado, viu, Márcio? Já foi enviado. Então, a partir do momento que vocês me dão essa informação, agora eu entendo por que acontece do aluno, da grande maioria, não entregar. Por quê? Porque não existe uma data de entrega para ele. Então ele faz, ou ele fazendo ou não, para ele tudo bem. Chega no último dia, ele entrega qualquer coisa, entendeu? Porque, por exemplo, só para esse bimestre, eu dei 3 semanas de prazo. Entendeu? Só que próxima semana pode entregar? Pode. Aí entrega 2. E na outra? Mais 2. Aí não dá, cara. Aí não dá. Eu tô perdido. Tem que colocar a data assim. E aí o aluno que não entregar, aí você vai pedir uma justificativa. Por que que você não entregou? Teve problema? Qual foi? Porque senão a gente realmente não dá conta. Nem os professores e nem os alunos, que a demanda é muito grande, tanto para o professor e tanto dos professores para os alunos. Então, mas se eu pedir uma justificativa aqui, eu sou exonerado. Oh, meu Deus. Bom, vai lá, Magna, desculpa aí. Não, tudo bem, Lu. Então, pessoal, é interessante que, olá, estudantes, espero que estejam bem. Isso aqui, talvez, para alguns pode falar, mas para que isso? Isso aqui, gente, é uma competência socioemocional, sim, tá? E nós sabemos que a base está em cima das competências socioemocionais. Pode parecer insignificante para alguns, mas muito importante para outros, tá? Bem, então, o roteiro, ele deve começar, o interessante, que ele comece sempre como se você estivesse em sala de aula com o seu aluno. Então, normalmente você chega e fala assim, bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje a nossa aula é disso. Então, assim, vamos começar o roteiro dessa forma também. Iniciaremos aqui mais uma aula de ciência. Esse roteiro ajudará você nos estudos. Aproveite, pegue o caderno, currículo em ação de ciência, lápis, borracha e caneta, né?
Deixar muito claro para eles o tema, em que página está do caderno dele, caderno do aluno, tá? Precisa disso? Infelizmente, sim, tá? Precisa sim. Aí coloca as suas observações. Se você tiver acesso à internet, será ótimo, pois poderá acessar os links e pesquisar o conteúdo que está na apostila. Não tendo, sem problema. Tudo o que precisa estará nesse roteiro e no caderno do aluno, currículo em ação. Veja bem que está frisando para ele que esse roteiro, ele deve ser resolvido juntamente com o caderno dele. Não é algo à parte. Ele tem que ter os dois, o roteiro na mão e o caderno do lado. Aqui está, nós inventamos eu inventei, tá? Eu inventei um e-mail, né? E aqui nós sabemos que alguns professores conversam muito com seus alunos pelo Zap. Não estou dizendo que você vai usar o teu Zap particular. Eu sei que algumas escolas adquiriram um celular, né? Outras escolas, os professores fizeram um grupo com seus alunos. Então, assim, essa parte aqui é relativa. O Márcio mesmo, desculpa eu estar usando você agora, Márcio, como você mesmo colocou, você falou que recebe vários e-mails, né? Então, você disponibilizou um e-mail para que pudesse ser entregue essas atividades, né? Tem professor que prefere pelo Zap. Então, aqui é a opção do professor, mas que o aluno saiba que ele pode entrar em contato com o professor de alguma forma. Isso aqui é muito importante, não só para o aluno, mas também para o pai saber que você está dando acesso ao aluno para você. Ele pode entrar em contato com você. Você é uma pessoa presente, mesmo estando distante. Magna. Oi. Eu juro que é a última vez que eu vou incomodar, porque é o que está pegando para mim, entendeu? E para mim e para alguns professores aqui. Quando eu coloco, eu faço igualzinho você colocou aí, eu coloco o número do meu WhatsApp, eu coloco o e-mail, entendeu? O CMSP, que eu tô toda a aula lá, eu tô escrevendo lá, estou de plantão, tô aqui. Porém, veio uma pressão enorme em cima para usar o Google Classroom. Aprendi a usar, tô usando. Mas o que estava acontecendo? Eu, como sou do grupo de risco, as minhas atividades não estavam sendo entregues para os alunos. Agora eu vou receber. E eu não sabia, a escola não me comunicou. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu entregando a atividade 7 para o aluno, e o aluno falando para mim, professor, eu não posso te entregar 5 e a 6, eu não recebi a 4. Então está tendo uma divergência de tempo entre entrega de atividade do professor para a escola e da escola repassar para o aluno. Aí foi pedido para a gente colocar no Google Classroom. Você vai lá e coloca. Eu fiz tudo certinho. A escola tem escola que não habilitou os alunos para colocar ainda dentro do grupo. Entendeu? Então, tipo assim, está se criando N mecanismos, às vezes não consegue usar um direito, entendeu? As atividades se espalham, aí eu recebo essa notícia que eu posso pôr uma data, e aí, como que tá agora? Tudo perdido, tudo dividido. Esse final de semana eu vou ter que juntar os 4 caminhos, entendeu? Para poder obter uma nota para o aluno. O ano passado, quando era um pouco mais simples, que eu só e-mail, por exemplo, no meu caso, eu atendo qualquer hora. Infelizmente, eu não vou mentir. Entendeu? Às vezes, 10 horas da noite, está me mandando pergunta. Eu tenho uma aluna que ela não entende o que está escrito. Eu tenho que ler para ela o roteiro de atividade. E o roteiro de atividade não está chegando. Quando chega, é obrigado a ir pelo Google Classroom. E uma das escolas que eu dou aula não estavam entregando no grupo dos alunos. Porque aí o que eu fiz? Fora o grupo que a escola tem, desde quando eu comecei a dar aula, eu tenho grupo com os alunos. Tá tendo divergência de informação, entendeu? E tá, assim, sobrecarregando o professor. Demais até, às vezes. Eu não falo, eu tenho 2 escolas, entendeu? As 2 escolas trabalham bem, mas em algum momento uma faz alguma coisa e a outra faz outra coisa, entendeu? Não quero falar nome, depois a gente pode conversar, mas tá tendo muita divergência para o professor
entendeu? Tá sobrecarregando demais. Eu não sei, assim, quem tem um cargo, mas no meu caso que eu tenho 2, eu sei que o problema é meu. Mas às vezes a gente está tendo dificuldade para chegar ao aluno. A escola você entrega atividade e não está chegando até o aluno. A gente está tendo dificuldade em relação a isso, entendeu? E eu falei essa semana, eu falei, infelizmente eu vou expor, entendeu, no ATPC da DE, porque eu estou precisando da ajuda. Ninguém responde isso para mim que eu vou te perguntar. Eu tenho que acompanhar o aluno no CMSP, nas minhas aulas, que nem a Lu passou a tabela aí antes, ou eu tenho que estar todo horário de aula meu conectado ao CMSP, dando plantão? Eu não sei. Por quê? De manhã eu estou numa escola, é uma aula. De tarde eu estou na outra escola, é aula do outro período. Eu não consigo. Ninguém consegue responder. Eu estou perdido, entendeu? E às vezes eu procuro, ligo para a Lu, converso, tiro uma dúvida e tal. E aí eu falei, não, vou tirar a dúvida aqui hoje, que nem... Eu já estou me sentindo tranquilo, por quê? Você falou, põe data de entrega. Aqui é proibido pôr data de entrega. Agora, se eu falo isso, me persegue. Eu sou bocudo, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Aí eu não entendo. Eu posso até ser bocudo, mas eu faço tudo o que me pede certinho. Quem trabalhou comigo sabe. Entendeu? Agora eu fico perdido. Tô perdido. Bem, Márcio, eu creio assim, o que você expôs realmente é um dificultador. E assim, eu não sei, as minhas amigas, né, mas eu preferiria que a gente conversasse em outro momento. Tudo né? bem. Pode ser? Pode. Tá? O que você acha, Lu? Tá, então eu vou continuar. Mas, Márcio, nós estamos aqui para ouvir vocês, tá? Não se incomode. Todos nós, não só os alunos, como nós da educação, nós estamos numa pressão muito grande e eu entendo perfeitamente a sua fala, tá? É o mesmo processo, não se preocupa com nada, tá? Porque aqui nós temos, uma TPC, sim, mas todos somos professores e às vezes precisamos falar, tá? Então, aqui você tem amigos, e eu creio que todos que estão na TPC corroboram de alguma forma as suas colocações, a sua preocupação com o aprendizado do aluno, que eu sei que é muito grande, tá? Fica tranquilo, certo? Deixa eu falar uma coisa, e é bom também a gente saber como é que os professores estão se sentindo, né, Magna? Porque Sim. Nós estamos aqui para trabalhar, para auxiliar os professores dentro desse período de afastamento, né? Eu sei que o Márcio também fica agoniado, eu também sou grupo de risco, Márcio, fico à distância, e a gente, às vezes, é muita coisa, né? Eu chego no final da tarde, eu estou com meus olhos ardendo, o ouvido quente, de tanto ficar lendo e ouvindo pelo celular, pelo computador. Eu sei que é uma tarefa bem pesada para todos nós, né? Mas pode contar sempre conosco, e as dúvidas, como a Magna e a Lu deixaram claro aqui, a gente pode se reunir, né? E ver quais os caminhos a tomar, né, Magna? Sim. Para ajudar o melhor andamento dessa situação toda. Isso serve para todos também, tá bom? Nós estamos aqui sempre pensando em ajudá-los. Bem, Magna, vamos... Oi. Eu posso falar uma coisinha? É o Antônio. Claro. Fala, Antônio. Eu acho que esses roteiros tem que ser abreviado, tem que ser resumido o máximo, porque, veja bem, você tem que fazer roteiro com os alunos conectados, roteiro para os alunos desconectados, roteiro para alunos especiais. O professor fica o tempo todo fazendo roteiro. Antes do roteiro, o professor costuma preparar a aula. Então, fica muito acúmulo de roteiro, é muita coisa. Então, esse roteiro tem que abreviar o máximo possível, tem que resumir. Então, Antônio, esse roteiro que eu vou apresentar agora, você viu aqui no começo que essa parte aqui, ó, não sei,
eu não sei se ficou claro, mas essa parte aqui é justamente o que você colocou. Ele tanto serve para o aluno que está conectado, quanto para aquele que não está conectado. Nós procuramos fazer um roteiro que dê acesso aos dois alunos. E mesmo aquele que está conectado e que não tenha entendido, ele pode se apropriar da parte do desconectado. Certo? Certo. Aí vou fazer assim, ó. Eu vou passar o roteiro e no final eu gostaria de ouvir a sua opinião após eu apresentar o roteiro. Pode Porque ser? cada escola tem um modelo. Eu vou seguir o seu modelo ou o modelo da minha escola? Cada escola tem um modelo de roteiro. Existe o mínimo para se conter o roteiro, que foi o que está no slide, né? Que foi apresentado anteriormente, tá? Que é, vocês estão vendo? Ó. Essa parte aqui, tá dando para ver o slide, Lu? Sim. Essa parte aqui, ó, pontos mínimos de um roteiro de estudo de acordo com a SEDUC. Então, isso aqui nós recebemos, né? Que inclusive tem a data lá. Isso. Então, esse aqui são os pontos mínimos. Eu creio que todos os roteiros, pelo menos, tenha esse ponto mínimo. Agora, se a escola colocou mais alguma coisa, aí a escola tem autonomia para isso. Mas o que nós estamos apresentando aqui são os pontos mínimos, certo? E é o que eu te falei, os roteiros que eu recebi de 2 escolas que eu pedi, eles contêm pelo menos esses pontos mínimos, certo? Então, assim, às vezes a escola pede para colocar, colocar algum ponto que pode servir para uma avaliação, tal, mas, tirando isso, isso aqui são as coisas mínimas que tem que conter o roteiro, certo? Agora eu vou voltar lá. Mais alguma pergunta? Aqui só estão falando, né, que a escola, elas estão exigindo separadamente, conectado, desconectado. Complicado isso, né? Porque se dá para encaixar tudo num só, facilita bastante, né? Tá, então faz assim, vamos ver até o final, aí a gente abre para saber a opinião de vocês. É o que eu falei, nós montamos esse roteiro, mas gostaríamos de ouvir a opinião de vocês, tá certo? E lembre-se, foi preparado um roteiro para 3 aulas. Mas essas 3 aulas também pode ser menos aulas. Cada professor, no mínimo, conhece a sua turma e sabe a capacidade dos seus alunos, tá? Bem, então, até por isso que é importante colocar data, porque se você coloca para semanalmente, é um tanto de aula. Você coloca quinzenalmente, entendeu? Então, não tem como não pôr data, gente. Tem que pôr sim, até para se basear, né? Então, aí, ó. Mas tem escola que exige roteiro semanal, não quinzenal, e tá uma briga terrível. Além de corrigir roteiro, receber, colocar presença no diário digital, preencher planilha no Drive, fazer busca ativa de aluno, fazer o registro da aula, fazer média, colocar frequência e registro, ainda tem o relatório de frequência e registro das aulas. Desculpa, mas está muito puxado. Meu nome é Adriano, eu sou da Química. Tudo bem. Não tem problema, Adriano. Ô, Lu, mas é legislação ser semanal, né? O comunicado veio conectado semanal e desconectado quinzenal. Isso que veio no comunicado estabelecido. Bem, vamos lá, pessoal. Então, aqui são as observações, né? Todas, eu creio que ficou claro, né? E aqui, ó, vamos começar a nossa viagem. Em ambos os casos, te convido a vir comigo nessa viagem de conhecimento. Ambos os casos, conectado ou desconectado. Bons estudos. Foi escolhido o título da aula, Matéria e Energia, né? Ciência, 9º ano. O objetivo, né? Estrutura da matéria, aspecto quantitativo das transformações químicas, radiações e suas aplicações na saúde, tá?
Eu nem vou dizer para vocês qual foi a PCNP que insistiu em ser esse conteúdo, tá? Eu nem conheço ela, né, Lu? Habilidade, investigar as mudanças do estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo da constituição submicroscópia. Esse aqui, tudo isso aqui, eu tirei do caderno, tá certo? Está no caderno, tá? Bem, bora lá. Primeira etapa. Primeiro pega o caderno de ciência, currículo e abre na página 161. Aí vem essa perguntinha. O que é o átomo? Pessoal, vocês só me dão um tempinho que eu quero abrir uma outra coisa aqui que eu acho bem interessante. Vou ver se eu consigo abrir. Para que a gente possa entender, porque nós temos professores de química, física e ciências, né? E tem até professor que dá ciência, mas não estão com aula de ciências, tá? Então, eu vou abrir o caderno do aluno para que a gente possa juntos acompanhar, tá certo? Então, esse aqui, ó, caderno do aluno, ó, currículo em ação, caderno do aluno, volume 1, tá aqui, tal. Aí, ó, ciências, página 161. Que o caderno do aluno vem todas as disciplinas. Então, vou lá na página 161. Por isso que é interessante colocar a página, né? Ó, situação de aprendizagem, matéria e energia, os estados físicos da matéria. Vem a introdução, né? Aí, o que acontece? Aqui vem, ó, o vídeo, o átomo, o que é o átomo? Aí, pede para o aluno ir no YouTube. Bem, o aluno conectado, ele pode até ir aqui, tá certo? Mas, eu pensei, e o desconectado? Porque depois você continua aqui, ó. Após a exibição, tal, é para ter uma roda de conversa e você discutir. Nesse momento, nós estamos no ensino remoto, né? E se o aluno não tiver acesso a esse vídeo, ele não vai assistir. Mas o que eu posso fazer? O que nós estamos propondo? Veja bem. A mesma pergunta. O que é o átomo? Pergunto para o meu aluno. Antes de seguir, responda. Sem copiar de nada, hein? Então, você vai pedir para que ele responda. Né? A opinião dele. Que seria o átomo. O aluno que teve condição de assistir o vídeo, ele já vai ter mais ou menos uma ideia. Mas aquele que não teve, vai fazer o quê? Ele vai responder aqui o que ele acha que é o átomo, porque no nono ano ele já ouviu essa palavra em algum momento, em alguma situação, né? Aí eu venho contextualizando justamente tanto para aquele conectado como para aquele desconectado. Porque mesmo que aquele que assistiu o vídeo, talvez ele não tenha entendido. Então, eu contextualizei de uma forma bem simples. O átomo é a unidade fundamental da matéria e é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. O termo átomo deriva do grego, significa indivisível. O átomo é formado por pequenas partículas, também chamadas de partículas subatômicas, elétron, prótons e nêutrons. Nossa, aí complicou, hein? E aí? A maior parte da massa do átomo concentra-se no núcleo, enquanto o seu maior volume encontra-se na eletrosfera, onde estão os átomos. Nossa, quando ele lê isso aqui, ele começa a ler até aqui tudo bem. Aquele que não assistiu o vídeo falou, gente, aonde nós vamos parar? Mas, o que eu coloquei? Um desenho. Esse desenho também, ele é bem similar ao que está no vídeo. Aonde separa aqui, ó, as partes. Onde está o núcleo, o que é a eletrosfera. Aqui já traz que o átomo é a partícula, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Quer dizer que mesmo aquele que assistiu o vídeo e não entendeu direito, ele tem aqui uma imagem com as partes do átomo. E essas partes também estão aqui, ó. Certo? Então, assim, ó, ele vai devagar.
Aí eu faço uma pergunta para os alunos. Será que conseguimos ver um átomo a olho nu? Será que a gente pega um átomo ali e vou pegar ele, vou separando tal? Bem, foi feita essa pergunta. Só que para cada pergunta que eu faço, mesmo conectado ou desconectado, ele necessita de uma contextualização. Porque quando você faz qualquer pergunta na sala, você espera a resposta, alguns respondem, outros não, isso eu sei. Você não vai conseguir 100% dos alunos respondendo, mas sempre tem alguém que arrisca alguma coisa. E após isso, você dá um tempo, mas você contextualiza. E foi isso que eu propus aqui, ó. Curiosidade. Aí eu peguei um texto pequeno, que já traz muito claro, mesmo com tanta tecnologia, ainda não é possível ver um átomo isolado. Ou seja, verificar se ele realmente, como modelo, ao descobrir outros fatores interessantes. Então, significa que não tem como você ver, né? A olho nu, não, né? Aí eu venho aqui, ó, para se ter uma ideia do quão infinitamente pequeno é o átomo, se colocasse ainda trago um exemplo. Poderia ter dado outro, porque esse textinho aqui, eu peguei ele, né? Mas, de repente, você poderia digitar com as suas próprias palavras, dependendo da sala, né? Então, aqui eu comparei o átomo como um fio de cabelo humano, né? Ou mesmo, né, a altura de um prédio de 14 andares, se o núcleo seria do tamanho de um mero grão de sal no 7º andar. Então, quer dizer que eu fui contextualizando e tentando dar o máximo de exemplo possível, tanto para o conectado, que porventura resolveu ler, né, fazer tudo, e se vocês for verem aqui, ó, o currículo, como eu falei, o nosso currículo, ele também não estava preparado para esse momento. Então, essa parte do átomo, ele é só isso aqui. Então, ele não traz contextualizações para um aluno que fique só aqui. Até mesmo na sala de aula, com certeza, você passaria o vídeo e depois iria contextualizar, você iria para a lousa, fazer o desenho do átomo, explicar para eles, ou se desse tempo, dependendo da sala, aprofundar, falar que a carga, uma é positiva, outra é negativa. Tem professor que fala que dá o primeiro exemplo, como o ovo, os elétrons ali por fora, a gema, que seria o núcleo, sabe assim? Então, assim, tem várias formas que o professor utiliza para fazer essa parte aqui que está no caderno do aluno, né? Então, a nossa proposta é, você vai fazendo as perguntas, como nós fizemos aqui, para que o aluno responda, mas é interessante que você contextualize, como se você estivesse conversando com ele. E isso serve para o conectado e o desconectado, tá? Bem, depois eu coloquei aqui, né, um desafio, uma atividade. E pensando nos alunos, eu posso estar errada, mas tem algumas coisas que eu creio que todos os alunos gostam, assim. Um caça-palavra, uma palavra cruzada, uns desenhos. Então, assim, ao invés de eu trabalhar tanto com isso, eu coloquei um caça-palavra para eles. As palavras desse caça-palavra estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário também. Então, ele vai achar quais palavras? Elétrons, indivisível, microscópio, partícula, prótons e átomos. Essas palavras aqui são palavras que eu utilizei aqui, ó, para falar do átomo, tá? E ele vai procurar essas palavras aqui, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo bem. Aí eu quero fazer mais uma pergunta. Vocês sabiam que tem site que vocês colocam a palavra e eles te dão desse jeito, só para o aluno procurar? Alguém sabia disso? Já utilizou algum desses sites?
Eu gostaria que alguém respondesse, por favor. A Melina está falando que sim, que ela já usou. A Dani também já sabia, já usou. O Ed Carlos até colocou um link aqui. Isso. Obrigada, Ed Carlos. Então, assim... A Dani falou que é o WordWall, né? Que ela usa. Tem vários sites. Então, esse aqui facilita, porque você consegue, né, fazer as perguntas, colocar palavras, e ele já sai de forma para impressão. Você já consegue imprimir, tá? Então, assim, eu acho bem interessante. E, ao mesmo tempo, tem mais uma. Esses sites, eles trazem... aqui eu coloquei o difícil. O que seria isso? Ele traz o fácil, que seria só palavras horizontais e vertical. O médio, horizontal, vertical e diagonal. O difícil, horizontal, vertical, diagonal e palavras ao contrário. Então, você pode, por aí, dosar, né, para a sua sala, o ano, série, o que você acha que eles conseguem fazer, tá? Bem, para o aluno desconectado, é claro que esse roteiro vai ser impresso, né? Então, ele pode, né, fazer por aqui. Ou, se não, para ir para o desconectado, o meu está em PDF, mas o professor pode mandar no Word, porque aí ele já marca até no Word e envia, tá? Continuando. Bem, depois do átomo, o caderno do aluno sugere atividade 2, observando as mudanças do estado físico da matéria. Eu continuo. Nós temos só 4 minutos, viu? Nossa! Observando as mudanças do estado físico da matéria, pegue a sua apostila na página 64 e responda as questões abaixo. Essas duas questões aqui que eu coloquei, elas estão no caderno do aluno. Tá aqui, ó. Tá? Aí pede para você registrar o que está acontecendo. Tá aqui. Aí eu coloquei, ele vai registrar aqui, ó, também. Tá? Identificando os estados físicos da matéria. Será que você é fera? Resolva a palavra cruzada abaixo. Fera. Coloquei isso aqui só para fazer uma graça, né, para os alunos. E trouxe uma palavra cruzada. Tá? Que está aqui, ó. As moléculas que apresentam menor união e maior agitação apresentam uma forma variável, volume constante, o aluno vai preencher aqui. Tanto conectado... Qual que é esse site da Palavras Cruzadas? Só um pouquinho, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, ó, www.vogais.com.br, ele gera palavras cruzadas, tá? E aqui, se não me engano, o site, ele traz até para você colocar 18 perguntas. Então, ele varia de 7 a 18 questões. Você pode escolher quantas questões, tá? Então, você vai colocando. E depois eu coloquei aqui, o recurso maior que eu utilizei foi o próprio currículo, né? Como que eu vou acompanhar a aprendizagem desse aluno? Como vai ser os instrumentos? Bem, sugestão. Será através da correção das atividades propostas durante o desenvolvimento do roteiro, né? Eu vou acompanhar. Como serão realizadas a orientação e devolutiva? Aí tem a observação aqui, ó. Para os alunos conectados, será via Meet ou Team, ou de repente o que você costuma utilizar. Porque é o seguinte, o roteiro, ele é bom que ele tenha uma devolutiva. E para os alunos desconectados, após a entrega desse roteiro, será feito por meio de correção e observação pelo professor e entregue para o aluno quando ele for buscar mais roteiro. Então, quer dizer que um aluno entrega um roteiro e pega outro roteiro, certo? Bem, eu coloquei referências aqui, coloquei num quadro. Referências não há necessidade no roteiro. Mas por que você colocou então, Magda? Eu coloquei porque esse material vai ficar no blog, tá? E o que vai acontecer? Eu usei para as palavras, o caça-palavras, o Genial,
tá? E eu usei o vogais para as palavras cruzadas. Então, vocês vão ter aqui, ó, os dois, né, sites, tá certo? E depois eu copio e coloco no chat. Então, eu utilizo muito esses dois chats. Inclusive, esse vogais aqui, ele já tem até algumas partes de ciências pronto. Eu achei que era no primeiro ano. Então, pessoal, é isso, tá? Agora eu vou parar de apresentar, certo? Mas antes, Lu, copia o drive das presenças, por favor, e coloca no chat. Oi. Magna, uma coisa interessante nesses roteiros, né, nesse roteiro que você apresentou, é sempre o professor fazer esse link com o caderno do aluno, né? Porque alguns roteiros que a gente tem olhado, eles não fazem menção, às vezes, do que o aluno tem lá no caderninho do aluno, né? Sim, então fica muito eu creio assim. No caderno do aluno. Vocês perceberam que é como o roteiro, ele não precisa, assim, nós não montamos um roteiro para o conectado e desconectado, nós montamos um roteiro só, e de repente o conectado, ele entende mais naquele roteiro, que entre aspas seria para o desconectado, do que para aquele conectado. Aí, eu gostaria agora de ouvir aquele professor, é Antônio? Você está aí, Antônio? Antônio? Lu, seu microfone está desligado. Ó, já estamos quase no final, eu já abri o formulário, tá bom? Já está aberto lá. Eu espero que vocês tenham gostado do roteiro, que possa ajudar, né, vocês, né? Alguém gostaria? Oi. Só uma pergunta. O seu roteiro deu quantas páginas? Aqui no PDF, 6. Então, uma dificuldade que a gente tem como professor é que as escolas não querem roteiro grande, entendeu? Devido ao custo, o papel, a impressão. Só que aqui, ó, são 6 páginas. Quando você imprime, frente e verso, ele se torna em 3. E a última página que está lá, como vai ser a avaliação, é algo assim para o professor. Termina na página da cruzadinha. Entendeu? Porque a outra nós colocamos para informação de vocês, né? Que como você pode fazer a avaliação, como você pode acompanhar. A página pertence a você, professor, as outras que pertencem ao aluno. Eu peguei uma página e fiz aquela brincadeira com as imagens. Que, como você falou, tem umas escolas que exigem a quantidade de página, você pode diminuir a imagem, não precisa ser uma imagem grande, né? Então, assim, eu creio que esse roteiro, ele tem condição de ficar em 3 páginas, seria uma impressão de uma folha e meia, mais ou menos, não? Tudo bem? Mais alguma perguntinha? Pessoal? Alguém quer fazer a colocação? Não gostou do roteiro? Acha que ele não é viável? Por favor, me responda. Eu quero falar, Magna. É a Melina, tudo bem? Tudo bom, Melina? Manda, querida. Então tá, Magna, é o seguinte, o seu roteiro está excelente, ótimo, né? É o que, assim, nós deveríamos, de certa forma, estar seguindo, principalmente que ele já contempla ali o conectado e o desconectado. Mas a realidade que a gente vê nas escolas, elas são diferentes. Então, como outros professores já colocaram aqui no chat, acho que seria bem importante vocês fazerem um alinhamento, né, e dar um direcionamento de um roteiro padrão para as escolas, né, que acho que facilitaria para todos os professores aqui a gente seguir um modelo padrão passado, né, para as escolas.
Então, tem que ter a data de entrega, o roteiro ele tem que conter isso, isso e isso, contemplar já num único roteiro o conectado e o desconectado. Isso é muito importante e ajudaria muito o trabalho, tanto da escola quanto do professor. Né? Então, eu acho que cabe aí a vocês e a supervisão estar determinando um modelo e que seja passado para as escolas. Né? Tem os critérios mínimos ali que tem que ser seguido, isso toda escola sabe, né? E os professores também sabem que a gente vem na batida aí desde o ano passado fazendo roteiro, certo? Então, a gente sabe os componentes mínimos que tem que ter no roteiro, só que eu acho que precisa de uma padronização para todas as escolas da diretoria, que facilitaria a vida dos professores, enfim, tudo mais. Né? Acabaria essas discussões aí que uma escola quer isso, outra escola quer aquilo, acabou. Faz um roteiro padrão para todo mundo e a gente vai se encaixando e seguindo. Mas o seu está excelente, só que esbarra naquilo que o professor colocou também, a quantidade de páginas. Porque às vezes você tem lá um roteiro lá que é para o bimestre que andaram passando e você tem que fazer em uma folha. Então, assim, é complicado essa quantidade de páginas também. Tá? Mas talvez vocês criando um roteiro padrão, a gente consiga alinhar isso também. Tá? Era essa minha fala aí, se eu atrapalhei. Não, não se preocupa, Melina. Eu que agradeço, gostei das suas colocações e eu só queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Vocês acham que esse roteiro, eu sei que de repente ficou muita página, eu fiz também, eu aumentei o tamanho das coisas porque nós estamos online, né, para que vocês possam ver, né? Se eu imprimir, vai sair assim, até o caça-palavra enorme, tudo grande, dá para reduzir o tamanho. Vocês acham que um conectado, um desconectado e um que tem uma certa dificuldade conseguiria fazer esse roteiro? Resolver, ou pelo menos começar e ir passando? Está dizendo que sim, o Clotilde Ferreira também sim, a Melina sim, o Everton, Francisco, todos estão concordando. Que bom, pessoal. Eu estava preocupada em estar muito distante de vocês. Mas nós vamos levar em consideração todas as colocações de vocês, tudo que vocês colocaram, vamos fazer um alinhamento do núcleo e ver as possibilidades, né? Mas lembre-se, a gente precisamos ouvir vocês para que possamos colaborar. Tudo bem? E aí, Lu, vamos... também podem ser registradas no formulário também, né? Isso. Podemos encerrar, como sempre, eu preciso das câmeras abertas para dar um tchau, aquele tchau do povo de ciência da natureza que está entre nós, né? Nós somos os máximos, né? Com certeza. Vamos abrir a câmera? E outra coisa, pessoal, vocês não são obrigados a alterar o roteiro da escola de vocês, tá bom? Isso são sugestões, tá? Vamos lá. Eu vou dar Lu, eu vou dar um print, depois você dá outro, tá bom? Porque aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um molde que apareça todo mundo. Às vezes o meu Meet, o seu Meet consegue aparecer todos que estão conosco? Tá bom. Ô Lu, dá um print aí, porque já está passando do horário, o pessoal já fez a gentileza de ficar quase 10 minutos conosco, né? Mas, assim, é tudo muito bom. Você já deu um print aí, Lu? Já, tudo certo. Vamos dar um print e colar no final do... E vamos colar no final do PowerPoint, né? Para que, quando vocês forem abaixar o PowerPoint, se for do interesse de vocês, vocês vão ver que procuramos estar com vocês o máximo que... Então, gente, a Magna se despede. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Pelas participações, né? Até breve, gente. Beijo. Tchau, tudo bom? Bom fim de semana. Ainda tem sexta, mas a semana está acabando. Obrigada, beijo. Fica com Deus. Obrigada, tchau. Obrigada.